Então, boa tarde, novamente. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje, né? Estamos devendo algumas aulas aí, elas serão repostas na semana, sim, é semana na outra, vão ser 2 semanas, e vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa também com o professor Augusto no dia 25 de julho, certo? Eu quero mostrar para o pessoal o material do PND que eu elaborei para vocês estarem estudando. Ok? Então, temos aqui a prova nacional docente, o material que eu sei que alguns vão fazer, né? Interessante que todos façam essa prova. Futuramente a gente não sabe como que vai ser cobrado isso. Parece que o Estado ele vai vir com a prova dele, o município também pode, mas como não tem edital, a gente tem que estar se preparando. Então, o que eu procurei? Então, eu peguei os 24 objetos de conhecimento, que são os conhecimentos gerais que a prova vai cobrar, e fiz um resumo, né? Pesquisei e fiz um resumo, e eu estou na fase agora de finalização, mas eu quero mostrar para vocês terem uma ideia. Bom, aqui nós temos filosofia da educação, que é algo que a gente já trabalhou com vocês. Então, é resumo, gente, a gente não está com aqueles conteúdos todos eles na íntegra, certo? Até porque a gente não tem tempo hábil, nem vocês terão tempo hábil para estar estudando todo esse material, né? E são 24 mais os conhecimentos específicos. Então, a gente precisa ter uma noção, pelo menos, do que trata, do que é esse objeto de conhecimento e que vai ser cobrado, né? Então, no que tange a história da educação, certo? Aqui vai ter sociologia da educação, fundamentos, contribuições e perspectiva. Então, a gente tem esse resumo que, com certeza, vai estar auxiliando vocês nesse estudo aí. A gente vai estar trabalhando alguns conteúdos, sim, nas nossas aulas, teorias pedagógicas, e eu coloquei alguns que eu encontrei dentro dessa pesquisa, por exemplo, aqui, concursos de ENAD. Como que ele explora? Ele explora temas como protagonismo infantil, metodologia ativa, educação pela experiência e metodologia do aprender fazendo. Então, a gente tem aqui, embora seja um resumo, ele não ficou muito curto, certo? Teorias e práticas do currículo, ele deu cerca aí de mais de 100 páginas, 110, 108 páginas, não sei se vai mudar, porque como eu falei, estou na parte de finalização revisando, né, os conteúdos e também a questão estrutural dele, né, da estrutura. Então, ele tá assim, não são muita coisa para ler em cada conteúdo. Libras, cultura, identidade surda, direito linguístico e educação bilíngue, né? A Libra, língua brasileira de sinais, é reconhecida como meio legal de comunicação expressa. Então, a gente está trabalhando, montou esse material e vou estar ofertando isso a vocês que são do cursinho. Eu estou ouvindo muita gente reclamar que está pagando esses cursos. Por exemplo, a gente começou a pagar curso para estar estudando. Aí, esses cursos, se você pagou para X coisa, ele vai focar naquele X, tanto que quem quer se preparar para o PND agora tem que pagar um outro valor para trabalhar para o PND. Então, esses cursinhos, eles fazem isso. Eu com vocês não estou fazendo isso aí, né? A gente vai ter essas aulas desses conteúdos também, dentro desse processo, a gente vai trabalhar com vocês. Então, só que aqui, até então, devido ao tempo, a gente não tem questões ainda relacionada só da filosofia de educação, que foi que a gente já trabalhou aí. Mas os demais, a gente ainda não tem questões e vai sendo
questões elaboradas conforme a aula, tá bom? Então, conforme a aula, a gente vai ter, porque olha só, mesmo sendo resumo, repetindo, já é muita coisa para estudar, né? Porque as referências, a gente colocou as referências para ter, então já é muito, muito, muito material mesmo para estar estudando, certo? Mas assim, coisa que vai estar ajudando o pessoal que quer ir para o PND. Esse material eu vou mandar para cada aluno, que é do cursinho, e aí tem aquele comprometimento de vocês, né, de não ficar repassando, porque é um material que eu elaborei para comercializar também, claro, mas para vocês a gente vai estar dando que são do cursinho, e eu vou mandar até individual para cada um, registrado, né, com CPF, nome completo da pessoa, e com a senha para poder estar utilizando aí esse material. Então, achei que ficou até um material bacana, né, pelo tempo dele, um material que tem um fundamento, que tem uma teoria que vai ajudar realmente o pessoal aí nesse processo seletivo, tá? Então, eu espero que vocês utilizem esse material e nas aulas a gente vai utilizá-los, ok? Alguém tem alguma pergunta em relação a esse material, alguma dúvida, algo que eu gostaria de comentar, que a gente possa estar auxiliando vocês? Ninguém? Então, a gente vai para o conteúdo de hoje, que é a finalização do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Bem, nós dividimos ele em 3 partes. Até a parte 2, que vai até o artigo 59, a gente trouxe todos os artigos na íntegra para vocês. A partir dessa terceira parte, a gente elencou somente os artigos que são mais cobrados em concursos públicos, mediante uma pesquisa que a gente realizou. Então, ele tem ali o que é mais cobrado. A gente sabe que são mais de 245 artigos que a gente tem no ECA. Alguns realmente não são cobrados, se bem que hoje a gente viu ali que as bancas podem colocar qualquer coisa, mas a gente focou, foi naqueles que mais são cobrados dentro desses concursos públicos aí para professor. Então, a gente vai projetar aqui para dar início. Então, para ficar claro para vocês, a gente, né, denominou a apostila 3 de os artigos mais cobrados depois do artigo 59A, ok? Então, olha só, a gente vai falar, iniciando com o artigo 70, que é o título 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala da questão da prevenção. Então, o artigo 70, ele traz o quê? Que todos, né, que é dever de todos, está prevenindo a ocorrência de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente. Então, todos aí, eles devem estar colaborando com a segurança, né, dessas crianças. Então, note que a questão aqui desse artigo, desse dispositivo que inicia, né, desse capítulo, ele vai falar sobre a prevenção, que é algo que é considerado muito importante, né, em relação ao cuidado aos direitos da criança e do adolescente, né, que é o dever, né, de prevenção, que ele é universal e incondicional para todos. E ele coloca que não é somente o Estado ou a família que deve estar cuidando, são todos os atores da sociedade, organizações civis que devem ter esse cuidado. Então ele vai falar, né, que quem cuida é o pai, a família, são os educadores, são as instituições de ensino, são os profissionais que estão na saúde, na assistência social e da segurança, são as empresas, os empregadores, né, as igrejas, associações, clubes, todos eles, né, a sociedade de forma geral, é responsável por cuidar dessa criança e desse adolescente. O artigo 70 traz isso aí. Então, o foco do artigo, né, como eu já disse, é a prevenção. Então, eles têm que estar prevenindo, né, antes que haja aí alguma violação de direito dessas crianças. Então, o objetivo é prevenir. E aí, essas crianças e adolescentes não podem ser submetidos ao quê? A uma negligência, a um abandono, a maus tratos, a violência física, psicológica, sexual, exploração de trabalho, prejuízo à saúde e também à educação e à sua dignidade. Então, todos devem estar compartilhando dessa segurança.
E quando ele chega no 70A, ele diz que, né, os entes federativos, certo, que são os estados, municípios, Distrito Federal, a União, eles têm que estar articulando de uma forma conjunta, né, articulada entre eles, elaborando o quê? Políticas públicas que vão garantir, né, coibir, evitar o uso de castigos físicos ou algum tratamento que seja degradante ou até mesmo cruel para esses alunos, tá? Então, eles vão estar ali difundindo formas não violentas de educação. Isso foi lá instituído em 2014, né? A Lei Bernardo, ela vai dizer isso. Então, não pode ter mais, né, a criança ser tratada ali de forma violenta, certo? Então, o que esses entes federativos eles devem estar fazendo, né? Devem promover o quê? Campanhas educativas, e essas campanhas devem ser permanentes, divulgando ali, né, o direito dessa criança, o direito desse adolescente, que é o de ser o quê? Educado e cuidado, sem nenhum castigo físico ou algum tratamento que seja cruel. E também ele vai colocar, né, que a integração com esses órgãos, né, o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, eles vão o quê? Né, estar garantindo ali, junto com os conselhos que vão tratar o direito da criança e do adolescente, o quê? Uma promoção, né, atuação ali na defesa desses direitos dessas crianças. E também eles vão estar responsáveis ali de fomentar formação continuada, capacitação para os profissionais da saúde, os profissionais da educação, os profissionais da assistência social e qualquer outro agente que vai atuar, né, de forma a promover o que? A proteção, a defesa dessas crianças e desses adolescentes, garantindo o que, né, o desenvolvimento das competências que são necessárias para a prevenção, né, e identificar. Então, ele vai dizer que esse apoio, né, incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos, que vai estar envolvendo ali, né, a violência contra a criança e adolescente, tem que ser trabalhado em conjunto com todas essas organizações. Então, você vê que lá no 70 ele já vai falar disso, ele reforça aqui no 70A. Ele vai dizer também que deve haver a inclusão de políticas públicas de ações que visam o quê? Garantir os direitos da criança e do adolescente desde a atenção do pré-natal. E atividades junto aos pais, é responsável com o objetivo de que ele promover a informação, a reflexão, o debate e a orientação aí. Além de promover, né, espaços intersetoriais, né, de forma articulada aí, né, na elaboração de quê? De planos de atuação conjunto focados na onde? Na família, que vão estar ali em alguma situação de violência. Ele ainda reforça, no inciso 7, que deve haver uma promoção de estudos e pesquisas, dados estatísticos, ou qualquer outras informações que são relevantes, né, em relação à frequência, né, das formas com que a violência contra a criança, adolescente, está sendo ali, né, colocada. Então, sistematizar isso através de dados, né, unificados, para que todo mundo, então, tem que ser uma avaliação feita periodicamente. O inciso 8, ele vai falar sobre o respeito aos valores da dignidade da pessoa humana, de forma a coibir violência, tratamento cruel e degradante de as formas violentas de educação, correção ou disciplina. Então, quando a gente for, né, educar, corrigir ou disciplinar qualquer criança, qualquer adolescente, não pode haver o quê? Violência. Tem que ser feito sem violência. Então, é muito importante saber que a gente está falando de prevenção, a gente tem que prevenir. Então, a primeira coisa, né, que tem que ser garantida essa criança é a prevenção. Né? Essa prevenção tem que coibir essa forma de educação, essa forma de disciplina, essa forma de correção da criança. Ela não pode ocorrer dessa forma violenta aí. Então, aqui o inciso 12, ele vai falar, né, a promoção de programas educacionais que vão disseminar valores éticos e irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana, bem como os programas de fortalecimento, né, da parentalidade positiva da educação, sem esse castigo. Então, todos esses incisos, de certa forma, ela foca ali na questão de qualquer resolução com a criança ou adolescente não pode ocorrer de forma violenta. Isso não pode existir mais. Certo? Então, o 13, ele fala que o destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino dos conteúdos relativos à prevenção, à identificação e resposta à violência doméstica e familiar. Então,
tem que se trabalhar dentro das instituições formas de garantir com que não ocorra violência familiar, né, para essas crianças. E quando houver, né, famílias que têm ali criança ou adolescente com deficiência, o atendimento a eles nessas ações, nessas políticas públicas de prevenção e proteção, ela é prioridade. Então, a gente não pode estar focando. O que pode ter de pegadinha, né, de forma geral? É dizer, né, que não vai se prevenir, vai colocar que após a ocorrência de incidente violento, que deve ser feito o trabalho, que deve ser organizado políticas públicas, que deve ter atuação, né, das escolas, etc. Não, não é depois, é antes. Então, o 70B, ele traz o seguinte, né, que as entidades públicas e privadas que atuam nas áreas da saúde, da educação, além daquelas quais se refere o artigo 71 dessa lei, entre outras, devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar o Conselho Tutelar suspeitas ou casos de crimes praticados contra criança ou adolescente. São igualmente responsáveis pela comunicação do que trata este artigo as pessoas encarregadas por razão do cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação do cuidado, assistência ou guarda da criança e adolescente, punível na forma deste estatuto, ou injustificado retardamento ou omissão, culposo ou doloso. Então, o que ele fala no 70B com esse parágrafo único? Então, todas as entidades, sejam elas públicas ou privadas, que vai estar ali na saúde ou na educação, eles têm que ter ali no seu quadro de funcionários pessoas que sejam capacitadas a identificar qualquer situação de violência contra criança e adolescente. Qualquer situação que vai estar ferindo a sua dignidade, qualquer situação deve ser. Então, a pessoa que atua nesses órgãos, elas são responsáveis, e ela não executando isso, ela pode ser responsabilizada, responder até criminalmente sobre essa questão. Então, o que é importante notar aqui? Ele fala de suspeita. Então, o ECA, o tempo todo, ele vai falar de suspeita. Ele diz o seguinte, na teoria, né, gente? Porque na prática a gente sabe o quanto é difícil quem atua na escola. Então, você tendo uma suspeita de que a criança está sofrendo algum maltrato, né, passando por alguma situação que não deveria, só do fato de você suspeitar, você não precisa ter evidência, você não precisa ter provas de nada, você suspeitou, você já deve comunicar ali, né, a escola e tal, e essa deve entrar em contato com o Conselho Tutelar ou até mesmo a polícia. Por quê? Porque você já tem uma suspeita. Então ele fala assim, não precisa ter nada comprovação. A gente vai ver ao longo desses artigos que não é isso. Então, tendo essa suspeita, já deve ser, a pessoa já deve agir ali nesse sentido de garantir ali proteção, de garantir cuidado para essa criança, mediante a suspeita. Suspeitou, só que assim, a gente vê que na prática, isso, infelizmente, né, o sistema, ele acaba sendo, não sei, né, o que dizer, mas se a gente não fizer isso, fulano estava ali sofrendo maus tratos, mas aí o professor não denunciou, a escola não fez, o enfermeiro lá chegou a criança no hospital, não fez o trabalho dele, né? Aí essa pessoa ela vai responder por isso, ainda tem isso, né? Então, por via das dúvidas, e eu acho interessante que, pelo menos isso, ele nos dá uns respaldo, no sentido de falar, não, mas o ECA fala que se eu suspeitei, eu poderia, então eu estou suspeitando. Então você não vai poder responder por nada, porque você suspeitou apenas, mas o pai não informou, talvez, que a criança caiu, ou alguma outra situação. Bom, a gente chega no artigo 71. O artigo 71, ele vai falar que a criança e adolescente, ele tem o direito, né, à informação, cultura, lazer, esporte, diversão, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, ele diz o seguinte, a criança, ela vai ter direito, né, ali, a ter a sua informação, né, a participar de atividades culturais, de atividade de lazer, de esporte, ter alguma diversão, participar de algum espetáculo, né, comprar algum produto, algum serviço, ela tem esse direito, mas esse direito
tá? Ele tem que respeitar a idade dessa criança, a faixa etária dessa criança. Uma criança de 6 anos não pode ter o mesmo lazer ou atividade cultural para um adolescente, né? São faixas etárias diferentes. Então, a lei, ela está falando isso, que a criança ela tem todo esse direito, mas a condição dela, enquanto pessoa em desenvolvimento, precisa ser respeitada. Então, você diz isso. Criança tem direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversão, espetáculos, produtos e serviços, mas desde que respeite o desenvolvimento das crianças, sua faixa etária. Não podemos ofertar a uma criança um lazer, né, ou prática de esporte que seja ali para um adolescente ou uma criança de 6 anos ter o mesmo, né, de uma criança de 10. O desenvolvimento delas é diferente. Então, isso precisa ser respeitado. É que ele garante isso aí. O 72 traz o seguinte, que as obrigações previstas nesta lei não excluem de prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela abordado. Então, é uma lei, né? Esse artigo ele tem um caráter interpretativo e vai complementar também, ele serve como um princípio, né, de integração normativa para o ECA. Então, ele vai estabelecer que as obrigações expressas, né, previstas ali na lei, de proteção contra o trabalho infantil, violência, ela não impede que outras formas de proteção sejam aplicadas. Então, assim, vamos dizer que essa criança, ela passe por alguma outra situação que não está elencada ali, tá? Então, isso não impede da pessoa responder, da criança ser protegida, ser prevenida em relação a essa situação. O artigo 73, ele coloca o seguinte, né? Que a inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade física ou jurídica nos termos da lei. Então, diz o seguinte, né, que o que está escrito aqui na lei, o que tange a prevenção, né, as normas de prevenir que a criança passe por algumas situações que não deveria, serve tanto para a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Ambas irão responder pela não, né, pela sua omissão, por não agir em relação à proteção, à prevenção dessas crianças. A gente chega no capítulo 2, que fala da prevenção especial, na seção que foi falar da informação, cultura, lazer, esporte, diversão, espetáculo. A partir daqui, ele começa a dizer como que deve proceder quem vai estar ofertando isso às crianças e adolescentes, o que pode, o que não pode, para que essa criança, esse adolescente, possa participar. Então, o artigo 74 diz assim, que o poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, a faixa etárias, a que não se recomendam locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão fixar em lugar visível e de fácil acesso a entrada do local de exibição e informação destacada sobre a natureza do espetáculo, a faixa etária especificada no certificado da classificação. Então, aqui, Corumbá agora tem o cinema, né? Bom, quem gosta de cinema, quem gosta de filme, como eu, maravilha. Então, as crianças podem ir ao cinema, elas podem ir ao cinema, mas lá, chegando lá, ou nas propagandas que forem feitas, o cinema tem que colocar para que público é recomendado esse filme. Por exemplo, semana que vem estreia um filme de terror. Ele é recomendado para crianças de 10 anos? Com certeza não. Ele é recomendado para crianças de 11 anos, 12 anos incompletos? Também não. Ele vai ser recomendado dependendo da classificação para um adolescente de 15, 16 ou não, maior de idade. Então, ele fala que o poder público é ele que vai normatizar, ele fala, usa o termo, né, regulará, então, mas normatizar, ele criar as normativas em espetáculo. Ó, não pode criança para esse show, por exemplo, um show da Anitta, pode criança, um show, né, como que é esse show? Como que vai ser esse espetáculo? Então,
Não pode. Então, ele é responsável ali de estar normatizando. Mas quem oferta esses produtos, esses serviços, eles precisam também deixar afixado ali em lugares visíveis, de fácil acesso, né, geralmente é na entrada, as informações que vão ali dizer se essa criança pode ou não pode. Caso não seja feito isso, ele responde. Então, isso é muito importante, gente, porque eles podem colocar perguntas na escola, né? A escola vai ofertar tal coisa, como que é. Ah, aparece alguém vendendo alguma coisa na escola, um espetáculo, acontece, né? E a escola está permitindo que seja. Então, com certeza, o promotor disso, ele vai divulgar qual que é a faixa etária. O artigo 75 diz que toda criança e adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à faixa etária. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhada dos pais responsáveis. Então, aqui nós temos uma coisa muito importante, né, que pode ser colocado em provas. Primeiro, toda criança e adolescente tem acesso às diversões, espetáculo, né, mas tem que ser adequada à faixa etária. A gente não pode esquecer, pode reparar que os artigos, eles meio que repetem, né, a mesma situação para que não haja brecha, para que não haja ali, né, nada que possa ser interpretado de uma forma errônea. Mas ele coloca aqui, ó, as crianças que são menores de 10 anos, elas somente podem participar, ele coloca até aqui, ó, somente, né, somente poderão ingressar e permanecer no lugar de apresentação quando tiverem o quê? Acompanhado dos pais ou responsáveis. Então, isso aqui é muito importante estar gravando ali, né? Porque as crianças menores de 10 anos, elas somente podem estar nesses locais se tiverem com o pai ou a mãe ali participando disso aí. Sozinha ela não pode. 76 diz que ó, as emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação antes de sua transmissão, apresentação e exibição. Bom, aqui diz assim, né, emissoras de rádio e televisão, mas isso já inclui streaming, você pode ver que eles têm a classificação ali, né, algo digital, né, você vai ali, tipo assim, um site que divulga, digamos, filme de terror, quando entrar, ele fala ali, ó, aqui recomendado para maiores de 18 anos, maiores de 16 anos, dependendo do filme, né? Eles geralmente vão estar informando, não é só rádio e televisão. Isso já inclui, tá? Isso é importante, é uma interpretação que tem que ter, e já inclui streaming, coisas da internet, já está tudo colocado. E veja como que ele sempre repete, ele dá, né? Ele abre ali e repete sempre, sempre linkando para qualquer situação. Então, ó, nenhum espetáculo será apresentado anunciado sem aviso da classificação. Então, o cara vai apresentar alguma coisa, ele vai anunciar, mas tem que estar falando antes, né, antes da exibição, antes da apresentação, qual é a classificação. Quem regula isso é os órgãos públicos. Então, o artigo 77, ele traz, né, que, ó, os proprietários, diretores, gerentes, funcionários de empresas que exploram a venda ou aluguel de fitas de programas em vídeo cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída ao órgão competente. As fitas a que alude este artigo deverão exibir invólucro, informação sobre a natureza da obra e faixa etária a que se destina. Aqui também, né, gente? Ele está falando que antes tinha, né, as videotecas, né, onde alugava fita VHS, mas inclui, tá, eu coloquei até aqui também as plataformas digitais, o streaming, videogames, tá? Jogos digitais, tudo isso tem que ser anunciado, tem que estar aí, não pode ser ali, né, exibido, se for algo que não é recomendado para menor de 18 anos, ele não pode estar explícito.
O artigo 78 diz o seguinte, né, que as revistas de publicação contendo material impróprio e inadequado às crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagens lacradas com advertência do seu conteúdo. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagem opaca. Ou seja, nessas fitas, tá, até que hoje em dia não tem muito mais por causa da era digital, mas se tiver, não pode estar mostrando. Estou falando muito rápido, pessoal, tá bom? Alguma dúvida? Nada? Vamos lá, continuar. Continuando. Então, o artigo 79 já foca, né, nas revistas e publicações que são destinadas ali ao público infantil. Ele diz que não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de quê? De bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições. E deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Então, jornal, revista, gibi, quadrinho, ele não pode, tá? Não pode conter ilustrações ali que sejam, né, com armas, com bebidas, tabaco, armas. Por isso que a HQ e até mesmo os animes, se você parar para pensar, tem muito adulto que gosta de anime, né? Por quê? Porque os animes, eles não é um conteúdo para criança. Não é um conteúdo para adolescente. Ele é um conteúdo, a maioria deles, para adulto. Por quê? Porque tem violência, né? Tem armas, tem isso. Então, você pode ver a classificação de algumas HQs e de alguns animes ou mangás, eles colocam ali a faixa etária. Ele não pode ser para criança de tal idade, isso. Devido a isso. Por quê? Porque lá contém o quê? Vai conter bebida, vai conter munição, né? E ele fala que isso não pode estar contendo, não tem que ter ilustração. Vou vender aqui esse gibizinho aqui, ou essa revistinha é para criança, ou é algo para o adolescente. Aí coloca uma propaganda de cigarro, uma propaganda de bebida, ou alguma matéria, alguma foto ali, né, com uma arma. Isso não pode. Aí chegamos no artigo 80, que diz que os responsáveis por estabelecimento que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogo, assim entendidas, as que realizam apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de criança e adolescente no local, afixando aviso para a orientação do público, né? Esse aí também já inclui esses bets da vida aí. E muita criança, muito adolescente, inclusive na escola, a gente escuta muitos alunos falar que eles jogam o tal do tigrinho, isso, aquilo, que seria proibido. Então, eu não sei, como eu nunca joguei, não sei se ele aparece ali falando a faixa etária, porque teria que aparecer, certo? Então, nada que seja relacionado a jogo, né, que tem esse entendimento, ele pode ser ali é, ofertado a essa criança, a esse adolescente. A gente vai chegar na seção 2, né, de produtos e serviços, a partir do artigo 81, que ele vai falar que é proibida a venda a criança e adolescente de quê? Armas, munição, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam capazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização. Revistas e publicações, já elencados lá no artigo 78, e bilhetes lotéricos ou equivalentes. Tudo isso é proibido. Então, o que é proibido a vender a criança e adolescente? Tem que saber que armas, munição explosiva, a gente já sabe. Bebidas alcoólicas, né? Produtos ali que vai causar alguma dependência física, né? E também, dependendo de alguns jogos de artifício que vão, fogos de artifício que vão causar algum dano. E as revistas, né, que tem conteúdo pornográfico, etc e tal, e também os jogos de azar, os bilhetes lotéricos ali, ou algo que seja parecido. Isso é proibido que seja vendido, comercializado para a criança e para o adolescente também. Aí no artigo 32, ele continua dizendo que é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão,
ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais responsáveis. Então, toda aquela criança, adolescente que for para um hotel, né, se hospedar em algum hotel, piorou um motel, né, ela não pode estar ali, né, não pode estar coloca motel, porque em alguns lugares, os hotéis, né, eles recebem esse nome aí também, nessas estradas. Então, é proibida essa hospedagem, tá, dessa criança ou adolescente ali, que não estiver acompanhado pelo seu pai ou responsável, ou não tiver ali uma ordem judicial, alguma coisa que, ó, essa criança vai ficar nesse hotel, né, tendo ali o aval da justiça. Então, isso também não é permitido. A gente vai chegar em questão de viagens, tá? Então, nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais responsáveis, sem expressa autorização judicial. Então, nenhuma criança pode sair de Corumbá e ir lá para o Rio de Janeiro, menor de 16 anos, sem que esteja acompanhada ali para os pais responsáveis ou que tenha essa autorização judicial. Então, quando que a autorização não será exigida? Ó, trata-se da comarca contígua à sua residência, né, da criança ou do adolescente menor de 6 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Desculpa. Por exemplo, vai de São Paulo ali. São Paulo para uma parte ali de São Paulo, né, que compõe essa região metropolitana. Aí vai poder. Sair de Corumbá para Ladário? Pode. Entendeu? A criança ou adolescente menor de 6 anos estiver acompanhado. Certo? De criança ou colateral maior até o 3º grau, provado documento de parentesco. Então, né, ó, criança e adolescente menor de 6 anos, ele, né, não é exigido quando ele estiver ali com um, né, parente dele, certo? Maior ali, de idade, e que esteja, né, comprovado, que é comprovado através de um documento que é ou de pessoa maior e que tem autorização, né, do pai, da mãe, do responsável. Às vezes uma avó, um tio, né, precisa viajar, ou até mesmo um amigo, aí, né, vai precisar de uma ordem, uma autorização do pai ali. E esse aqui também é importante, ó. Ele fala, né, que a autoridade judicial, ela pode estar permitindo, ó, uma criança que faz tratamento, uma criança que precisa viajar porque tipo, joga, treina fora, né, do seu estado, da sua cidade, aí o juiz concede, porque ele está sempre viajando, então toda vez que pedir, não, já dá uma autorização ali, que é válida por 2 anos. Então, o artigo 88, ele vai falar que quando se trata de viagem exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhada de ambos os pais, ou responsável, e viajar na companhia, né, de um dos pais, autorizados expressamente pelo outro, através de um documento com firma reconhecido. Então, quando ele estiver, né, com os 2 pais, ali, o pai e a mãe, ele viaja tranquilo, ou a pessoa que é responsável. Não tem pai, só tem mãe, não tem mãe, só tem pai, ele vai viajar. Quando não, quando for um dos pais, daí tem que ter essa autorização. O artigo 85 coloca que, sem prévia expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascida aqui no território nacional pode sair do país em companhia de estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior. Então, nenhuma criança sai sem autorização judicial do país com outra pessoa que more fora do Brasil. Então, a gente vai chegar agora na política de atendimento, né? O que é a política de atendimento, né? É aquela, como que essa criança será atendida, esse adolescente será atendido ali. Então, política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á como? Através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, esse atendimento que a criança ela vai estar recebendo, ela precisa estar em articulação, né, com as
esferas governamentais e também as não governamentais ali, e também dos entes da federação. Então, quais são essas linhas de atendimento? Políticas sociais básicas, serviço, programa, projetos e benefícios da ciência social, serviço especial de prevenção e atendimento médico, psicossocial, vítimas de negligência e maus tratos, serviço de identificação e localização de pais, proteção jurídico-social, políticas e programas que vão destinar e prevenir ou abreviar o período de afastamento da convivência familiar, e campanha de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda aquelas crianças que não podem mais estar na guarda ali da sua família. Então, essa linha de ações de política de atendimento, a que refere-se ao inciso 4º, ele será executado em cooperação com o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas também. Um pai, né, que não está presente com o filho, isso aí pode estar sendo colocado ali. E aqui uma coisa importante, essa aqui são as diretrizes da política de atendimento, né? O que são as diretrizes? As diretrizes, elas vão ser, o caminho, tá? O caminho, né? E como que isso vai estar funcionando. Então, eu vou pegar aqui o resumo que eu coloquei, que ele está mais, assim, enxuto, e é melhor para a gente estar gravando isso aí. Então, quais são essas principais diretrizes? Municipalização do atendimento. Então, o município, como o ente mais próximo ali da população, ele deve ser o principal executor das políticas de proteção com apoio técnico e financeiro, claro, do Estado e da União. Criação de conselhos. Então, os conselhos, direitos, né, tanto municipais, estaduais e nacionais, eles são órgãos deliberativos, então eles vão deliberar, vão falar, faça isso, executa dessa maneira, é um órgão que fiscaliza, ele, né, vai contar com a participação do governo e também da entidade civil, garantindo ali na democracia participativa. E outra coisa importante, ele não é cobrado. As pessoas que participam dos conselhos, elas não recebem nada para isso. Descentralização, né, os programas devem respeitar a autonomia política e administrativa de todos os entes federados, com ações voltadas ali à realidade, né, locais. Então, vai ter um programa lá tal, mas isso tem que ser descentralizado. Como que é em Corumbá? Corumbá dá para agir dessa maneira? Pode se proceder desse jeito? Então tem que ser averiguado, por isso que tem uma descentralização. Fundos vinculados ao conselho, então a existência de fundo específico para garantir uma sustentabilidade financeira para ações voltadas à infância, sendo administrado sob controle social. Então, o dinheiro que vem para esses conselhos, nesse fundo, é para atender as crianças, não é para pagar ninguém que está participando do conselho. Integração interinstitucional, destacam a necessidade de, desculpa, gente, de atuação conjunta e articulada dos órgãos do sistema de justiça, né, segurança pública e ciência social. E participação e qualificação. Aborda a importância da formação dos profissionais, de mobilização da sociedade civil e da produção de conhecimento técnico, científico de fomento ao desenvolvimento integral e intersetorial, ok? Então, o artigo 89, ele vai falar que a função do membro do Conselho Nacional dos Conselhos Estaduais, Municipal de Direito da Criança e Adolescente, é considerado interesse público, por isso não é remunerado, certo? Bom, agora a gente está no artigo 98, que fala das medidas de proteção, que a medida de proteção da criança e do adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Então, ele vai elencar ali 3 hipóteses em que essas medidas de proteção elas devem ser aplicadas ali com as crianças e adolescentes. Então, ela trata-se de um dos artigos mais cobrados em concursos públicos, para quem está estudando ali, principalmente para professor, porque ela organiza de forma objetiva as origens das ameaças ou violações. Então, quando é que acontece isso? Quando tem uma por ação ou omissão da sociedade e do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais responsáveis, ou em razão de sua conduta, quando a criança tem uma conduta que não é adequada. Então, das medidas de prevenção e proteção, as medidas previstas nesse capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como substituída a qualquer tempo. Então, essas medidas, ela vai ser somente uma medida porque a criança passou por isso,
Não, mas ou ela vai ser também porque a criança passou por isso, por isso e por isso, ou também porque já se resolveu, então não precisa mais estar, né, participando disso. Então, aqui, ó, na aplicação das medidas, levar-se em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem fortalecimento dos vínculos familiares. Então, quando for aplicada alguma medida, certo? O que é importante considerar? Vocês vão ver que os artigos eles falam que as crianças elas não são punidas, elas passam por ações, né, pedagógicas, educativas, isso é muito importante ter em mente. Então ele fala, né, quando for agir em relação a alguma medida contra essa criança, contra esse adolescente, ou contra, na verdade, a favor dele, elas têm que, né, levar em consideração a necessidade pedagógica disso e também com o estabelecimento do vínculo. A justiça vai sempre procurar, nunca tirar, né, e o ECA deixa claro isso, a criança de sua família. Ela sempre vai ver, a gente vai ver também, tem os artigos que falam sobre isso, que ela sempre vai procurar remediar, né, dar uma estrutura para a família, para que a família consiga estar com essa criança, na verdade, não é para a família estar com a criança, para a criança estar com a família, não sair do seio familiar, que é importante, né, o vínculo que estabelece. Somente quando se prova ali na justiça, se tem as provas irrefutáveis de que a família ela não é segura para a criança, aí sim ela vai participar de outras ações, né, da tutela, da guarda, do acolhimento, família, né, isso vai ocorrer sempre. Então, são também princípios que regem a aplicação das medidas, ó. Condição da criança ou do adolescente como sujeito de direito. Crianças e adolescentes são titulares de direitos previstos nesta lei e em outras, bem como a Constituição Federal, proteção integral prioritária, responsabilidade primária, solidária. Então, eu também coloquei aqui, para ficar mais fácil para vocês. Então, a condição da criança e do adolescente como sujeito de direito. Criança e adolescente não são futuros cidadãos, mas titulares plenos de direito, desde o nascimento, conforme o ECA. Então, eles são pessoas, tá? São crianças, são pessoas em desenvolvimento, então elas têm que ter tudo garantido ali para ela. Proteção integral e prioritária. Todos os dispositivos, né, do ECA devem ser interpretados com foco na proteção ampla e com prioridade absoluta. Responsabilidade primária e solidária, né, do poder público. Os três entes federativos, né, eles têm responsabilidade solidária e direta para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, podendo ainda celebrar parcerias com algumas organizações da sociedade civil. Então, interesse superior da criança e do adolescente. Em qualquer situação de conflito entre interesses, deve-se sempre o quê? Priorizar o que é melhor para a criança, né? O que melhor vai atender a sua proteção, a seu bem-estar, a seu desenvolvimento enquanto criança, ainda que haja outros interesses legítimos ali, ó, não, bom para a criança seria isso, mas o que é realmente bom, de fato, né? Então, mesmo que o pai deseja guarda, ela não será concedida se houver histórico de violência doméstica, pois o interesse da criança se sobrepõe. Então, qual que é o interesse da criança? Nesse momento, a criança quer isso, quer estar com o pai, mas é bom para a criança estar com o pai? Esse pai vai proteger essa criança, né? Ali já se tem indício de que o pai não vai... Então, quando ele fala o interesse da criança, claro, a gente vai ver que não é que tem momentos que a criança passa por oitivas, ela é ouvida o que ela quer. Mas, mesmo assim, o interesse maior é a sua proteção, é o seu cuidado, é a sua educação. Sempre vai ser isso. Então, ela pode querer, mas para ela não é bom isso, né? Verificou-se, viu ali que isso não era bom para ela. Privacidade, proteção da infância pode ocorrer com respeito à imagem íntima e privada da criança e adolescente, né? Ou seja, ter o sigilo das informações, intervenção precoce, né? A ação de autoridades deve ocorrer imediatamente após o conhecimento da situação de risco, evitando o agravamento da violação. Uma criança apanhou, né? Ficou muito mal, então essa criança não pode voltar, a gente tem que agir imediatamente, porque essa criança pode vir a óbito se continuar ou ter alguma sequela física, mental, alguma coisa assim, emocional, então já tem que se, né, intervir ali de forma precoce. Quando fala da intervenção mínima, a intervenção deve ocorrer quando estritamente necessário, evitar interferências
excessivo na vida privada familiar. E aí que é um problema que eu vejo, né? Ele tem essa situação, então só vou mexer ali realmente com aquela criança se for estritamente necessário, mas até que ponto, né? Não identificou isso, aquilo, então não deixa ele com o pai, com a mãe, não precisa, né? Foi algum equívoco, é, proporcionalidade à atualidade, né? A medida adotada deve ser adequada à gravidade da situação atual. Então, isso aqui ele está falando assim, né? É, o pai bateu uma vez na criança. Bateu, ficou, né, a criança mal. Ela voltou, foi acolhida, tal, tudo mais. E aí, ela, vamos dizer que passou por uma violência com o tio. Mas o pai bateu nela. Então, tipo, aquela que o pai bateu já não deve contar para tomada de medida. Por quê? Porque o pai não bateu de novo. Agora foi uma outra situação que ocorreu. Não pode falar, vamos tirar do pai, porque ele agredia a criança. Não, agrediu, já não agride mais, mas ela passou agora por essa situação aí de violência. Então é nesse sentido aí. Então, a responsabilidade parental, a intervenção estatal deve estimular que os próprios pais responsáveis assumam seus deveres e não substituí-lo automaticamente. Então, a justiça vai falar, pai, você tem que cuidar do seu filho, você tem que mandar ele para a escola, né, você não pode estar negligenciando. Então, é isso que está falando. Então, o Estado intervém nesse sentido, não, vamos substituir a família dessa criança, não. Faz com que o pai cumpra com suas obrigações. Prevalência da família, sempre, né, gente? Reintegrar a criança à família, permanecer com a criança na família sempre, só quando não for mesmo. E ele fala também que sempre os pais aqui, né, no 11, ele vai ser informado por que a criança, né, tá sofrendo essa intervenção ali. O que ocorreu? A oitiva, né, obrigatória participação, quando a criança e adolescente tem o direito de ser ouvido e participar das decisões que impactam a sua vida, inclusive nos processos judiciais e administrativos. Então, antes de decidir sobre a mudança de lar, etc. e tal, o juiz vai ouvir, né, o adolescente com acompanhamento técnico, vai considerar ali, ele vai considerar, não é que ele vai aceitar, ele pode ou não considerar essa, essa fala, né, da criança aí. Então, a gente pula agora para o 101, que vai falar, verificar qualquer das hipóteses previstas no artigo 109, a autoridade competente poderá determinar outras, né, dentre outras medidas ali. Então, vamos ver aqui também. Coloquei aqui um resumo que fica melhor para a gente entender. Então, olha só. Quando o risco identificado for leve, encaminhamento aos pais responsáveis mediante termo de responsabilidade. Então, quando o risco for considerado leve ou pontual, o pai ele vai ser advertido, ele vai receber uma advertência, né? Aí, para a criança voltar lá. Né? As crianças vão ter a orientação e apoio, acompanhamento temporário. Então, a medida visa que oferecer suporte à família, ao próprio adolescente, com acompanhamentos profissionais. Matrícula e frequência obrigatória nas escolas de ensino fundamental. Então, vai obrigar a matricular a criança na escola, adolescente na escola. Inclusão em serviço ou programa de proteção, apoio e promoção da família, criança e adolescente. Então, a inserção da criança, do adolescente ou da família em programas sociais, comunitários que ofereçam apoio psicológico, educacional e até mesmo apoio financeiro, gente. E requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico. Medida aplicável em caso de necessidade de saúde física e mental. Inclusão em programas de auxílio alcoólatras e tem minha gagueira, toxicômanos, né, que fala. Acolhimento institucional, colocação em família substituta quando for realmente necessário. Uma outra coisa importante que a gente estuda no ECA, gente, quem já pegou para ver os cadernos do PND, ele coloca, né, algumas situações por qual a criança pode passar, então, como que o professor vai proceder desse jeito, né? Mesmo que ele não cite o ECA,
Ele está falando como deve ser a conduta, né, do profissional, do professor, em relação a determinadas situações, porque dependendo da situação por qual essa criança passa, esteja passando, isso pode estar interferindo no seu processo de ensino, no processo do aprendizado. Então, tem questões que, se você começa a estudar o ECA e olha lá para aquelas questões, você consegue respondê-las, tá? Então, é importante dar uma olhada ali naqueles cadernos que eu já mandei para vocês. Então, as medidas de proteção de que trata o capítulo serão acompanhadas e regularizadas em registro civil. Então, olha só, verificada a inexistência do registro anterior, o assento de nascimento da criança e adolescente será feito. Então, assim, o que vai falar no 112? Ele vai falar que quando a criança é acolhida ali, né, identifica-se que essa criança não tem um documento, vai buscar, fazer uma investigação para ver quando que essa criança nasceu, ou mais próximo disso, e dar uma certidão de nascimento para ela, um registro ali, porque sem esse registro, uma de criança, ela não é considerada, né, uma brasileira. Tá? Então, eles vão estar garantindo ali. Quando essa criança também, né, não tem o pai não reconheceu, né, a paternidade, a justiça vai, de certa maneira, imputar ao pai ali que ele faça o que tiver que ser feito para ver se reconhece ou não. Comprovada a paternidade, com certeza, ele vai ter que, né, pegar essa criança e registrar. Outra coisa também é que as certidões, quando nessa situação, ela não é cobrada, ela não pode ser cobrada, tá? E a qualquer tempo, certo? O reconhecimento da paternidade, ele vai estar ocorrendo. Então, esse artigo 102 aqui, ele vai falar praticamente isso, né? Protegendo a criança, garantindo a ela um registro, garantindo a ela a paternidade, né? No caso. Então, 102, ele fala exatamente dessa questão aí. Então, da prática do ato infracional, 103, ele considera esse ato infracional conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, é importante a gente saber que menores de 18 anos não cometem crime, certo? Ou contravenção penal. Ela vai cometer um ato infracional. Então, olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente adota uma terminologia própria, que também diferencia do Código Penal para tratar das infrações cometidas por algum menor de 18 anos. Então, o termo ato infracional, ele é utilizado, tá? Ele vai ser utilizado em vez de crime ou contravenção. Justamente para quê? Porque está preservando o caráter pedagógico e não punitivo da responsabilização do adolescente. O adolescente, ele não comete crime, certo? Então, criou-se o termo ato infracional, tem-se aí, para, né, dar um caráter pedagógico, e também não é punitivo. Considera-se que essa criança está em desenvolvimento, então ela não está cometendo crime ainda ali. Então, olha o que a gente colocou aqui, ó. Ou seja, se um adulto comete furto, ele responde por crime do Código Penal. Se um adolescente comete a mesma conduta, pratica, né, um ato infracional análogo ao crime de furto e responde perante o ECA. Por meio de quê? Medidas socioeducativas e não penais. Então, portanto, o ato infracional é qualquer conduta praticada por criança ou adolescente, menor de 18 anos, equiparada a um crime ou contravenção penal, mas que não gera punição criminal, é sim uma intervenção socioeducativa, pedagógica e proporcional. Então, por isso que quando esse menor completa a maioridade e tem ali um ato infracional, é zerado, ele não fica ali com na ficha, não tem nem ficha criminal, né? Fica livre ali. Então, são penavelmente imputáveis a menores de 18 anos, sujeitos dessa lei. Para efeito dessa lei, deve-se considerar a idade do adolescente a data do fato. Por exemplo, então, essa criança cometeu alguma coisa ali, algum ato infracional, mas ele tinha ali 12 anos, vamos dizer que ele tinha 16 anos. Mas aí a justiça, né, morosidade, ele chega aos 18 anos,
certo? E aí que vai ser julgado, ou julgado não, né? Vai ter ali intervenção. Ah, mas ele tinha 16, considere-se essa a idade dele. Não vai considerar o fato dele ter 18 anos para imputar a ele crime, certo? Ou contravenção ali. Vai ser ainda uma medida educativa. Ao ato infracional praticado por criança, contravenção penal, o ato infracional praticado por criança, corresponderão às medidas previstas no artigo 101. Então, há lá o que o Cintinho falou, né, como que deve se portar essa criança, o que vai ser feito com ela ali. Então, das medidas socioeducativas, olha só, o 112 faz o seguinte: verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Então, essa criança vai receber uma advertência. Essa advertência, embora seja, né, a advertência ela pode ser verbal também, mas é registrado. Ela vai ter a obrigação de reparar o dano. Ela tendo condições, ela vai reparar esse dano. Não, ela vai prestar um serviço à comunidade. Esse serviço tem que ser no máximo em 6 meses, não pode passar por isso. Ou, dependendo da situação, ela vai ter sua liberdade assistida, não vai ficar ali, né? Ou vai ter ali uma inserção em regime de semi-liberdade, ficando um tempinho em algum lugar e indo para sua casa, ou ela vai ter uma internação em estabelecimento educacional, certo? Ela vai ficar internada o tempo todo ali em algum lugar. Então, a medida aplicada ao adolescente levará em conta sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Em hipótese alguma, e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. Ah, ele vai cumprir uma medida uma prestação de serviço à comunidade. Não pense vocês que ele vai lá lavar um banheiro, que ele vai fazer algum serviço pesado. Não. Muitas vezes ele vai ficar lá para auxiliar, dando um carimbo, tirando uma cópia. Assim, uma coisinha bem leve. Ele fica 6 meses, né? Mas uma coisa levíssima, porque a diz aqui, né? Que em hipótese alguma pode ter ali, né? Uma prestação de trabalho forçado. Quando for um adolescente que tem alguma doença ou uma deficiência mental, ele vai receber, lógico, um tratamento individualizado, especializado em algum lugar que seja adequado às suas condições. Pessoal, eu não estou lendo todo, né, como vocês sabem, porque aqui está bem descritivo para vocês, né, que vão estudar mais a fundo isso, porque são muitos artigos, mas vocês podem ver que a linguagem que a gente coloca na explicação, ela é bem didática. Então, 114. As imposições das medidas previstas nos incisos 2 a 6 do artigo 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver provas da materialidade e indício suficiente de autoria. Então, o artigo está falando o seguinte, né? Que para ele cumprir isso, tem que ter as provas têm que estar ali, né? E elas têm que ser provas suficientes para ele cometer. E aí, né, dependendo da situação, quando ele vai receber, né, uma advertência, também tem que ter ali uma prova de que foi feito aquilo por essa criança ou por esse adolescente. Então, a advertência consistirá em a demonstração verbal que será reduzida a termo assinado. Então, o juiz vai chamar a criança ou adolescente e vai falar, ó, hoje você fez tal ato, você cometeu tal ato. Você vai, né, recebendo uma advertência. Só que essa advertência, né, ela ocorre de forma oral, mas também ela é registrada que ele recebeu essa advertência oral. É dessa maneira. Então, o artigo 116 diz o seguinte, né? Em se tratando de ato infracional, com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou por outra forma de compensação à vítima. Havendo
manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por uma outra adequada. Eu até falei para vocês já. Então, ele pode reparar o dano, mas esse dano, né, se ele não puder pagar por isso, outra coisa deve ser feita, ele ou a família. Eu já falei da prestação de serviço, né, que está aqui no 117, eu comentei com vocês, né. Ó, as tarefas serão atribuídas conforme a aptidão do adolescente, devendo ser cumpridas durante a jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos, feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência na escola ou na jornada normal de trabalho. Tá. Um dos artigos que mais cai também no concurso para professor é em relação ao conselho tutelar, né? Acho que as bancas entendem que o professor tem que saber como que funciona o conselho tutelar, porque o conselho tutelar é o órgão que vai estar dando toda a assistência ali, né, para a escola, e é onde também a escola vai buscar assistência quando suspeitar de alguma medida, de alguma ação violenta contra a criança, ali, um maus trato, etc. E tal. Então, tem muito artigo em concurso de professor que cobra isso. Então, o Conselho Tutelar, o artigo 131, traz que ele é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, ou seja, ele não tem função de juiz, tá? Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definido nesta lei. Então, ele vai estar, o Conselho Tutelar, né, cumprindo ali, né, o direito daquela criança, tem esse direito, tem que fazer cumprir esse direito aí, tá? E também cuidar dessa criança. Quem que pode estar ali participando desse conselho? Primeiro, a gente vai ver que cada município, cada região administrativa, haverá no mínimo um conselho, tá? Dependendo do tamanho, ela pode ter mais, certo? Então, geralmente são 5 membros, né, que vão ser escolhidos ali pela população para o mandato de 4 anos, permitida recondução para novos processos de escolha. Então, a gente sabe que a gente vota em quem que a gente quer como conselheiro. Mas esses conselheiros, tá, eles têm que ter alguns requisitos. Então, elenca-se 3 aqui no artigo 133, que é conhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Então, ele tem que ser idôneo, moralmente idôneo, não pode ter nada que vá ali, né, deixar em xeque essa idoneidade ali, moral. Ele tem que ter mais de 21 anos, tem que estar morando, ou seja, uma pessoa de Aradário, que mora em Aradário, não pode ser conselheiro tutelar aqui em Corumbá. Então, das infrações administrativas, isso é muito importante, tá? Ó, deixar o médico, o professor ou o responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos que tenha reconhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos da criança e adolescente, pena, multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando o seu dobro em caso de reincidência. Gente, isso aqui é muito importante. Ele cita, né, bem claramente o professor, o artigo 245, né, das infrações, ou seja, a pessoa que é médico, é professor, ou que tem algum estabelecimento ali, né, de que vai dar atenção à saúde ou ensino à criança, seja ela fundamental para a escola ou creche, tá? Se não ver alguns casos ali que vai estar prejudicando a criança, né, de maus tratos, etc e tal, né, tendo essa suspeita, olha como que ele fala, envolvendo suspeita ou confirmação. Você vê que ele lembra até que é suspeita, né? Se ela não prestar, se ela for omissa, né, se ela não denunciar, for omisso, ela tem, né, de pagar ali uma multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de incidência. Ah, constatou-se, provou-se que o diretor da escola foi omisso, que o professor foi omisso. Então, a pena é 3 a 20 salários. O juiz vai determinar quanto que vai ser. Ah, mas de novo, aquele mesmo professor foi omisso. Então, vai dobrar, né, esse valor aí. Então, isso é muito importante, tá? Para a gente ter aí, pode se cair em concurso público, sim,
né, em processo seletivo. Então, o artigo 245, ele trata de uma infração administrativa gravíssima prevista no ECA. A omissão do dever de comunicar suspeita ou confirmação de maus-tratos cometido contra criança e adolescente. A lei impõe obrigação legal de notificação imediata, né, a determinados profissionais que, por sua função, eles têm acesso direto e contínuo à população infanto-juvenil. Então, os sujeitos são obrigados, né, médico de qualquer especialidade, professor, tanto da rede pública quanto privada, o responsável por estabelecimento de saúde, postos, hospitais, clínicas, ou responsável por creche, pré-escola ou escola de ensino fundamental. Então, essa comunicação ela deve ser feita à autoridade competente. Pode ser o Conselho Tutelar, pode ser o Ministério Público, na Delegacia Especializada da Infância e da Juventude, ou outro órgão de rede de proteção. É importante que a obrigação surja com a suspeita. Não é necessário provar os maus-tratos. A apuração cabe a quem? A essas autoridades. Então, o Conselho Tutelar, que tem que ir lá averiguar, é o Ministério Público que vai averiguar, é a delegacia que vai averiguar, é quem estiver, né, responsável por essa ação ali, ele que vai fazer. Então, por isso que a gente suspeitou, denuncia. A gente já se isenta dessas situações. O que é importante desse 70 para cá a gente entender? Que é isso, a gente suspeita que as crianças, que os entes federativos e também os órgãos têm que ser trabalhado em rede, em conjunto, para a proteção dessa criança, e que a gente responde em relação a isso. Que a criança não comete crime, mas sim uma contravenção, né, que é o ato infracional. Certo? Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Deixa eu perguntar, quem está aqui na aula respondeu os exercícios? Eu mandei isso aqui na semana passada. Sim, eu respondi. Foram 9 questões, né? Eu não lembro se eu coloquei 9 ou 10. Sim, tinha 9. 9. Porque a gente podia corrigir. É 10, Lady. Não, não é nem 10, 11. 11 questões. E aí, o que vocês acham? O que vocês sugerem? Porque já são 17h21. Ó, a gente vai ter aula dia 19, e na semana que vem a gente vai ter aula à noite também. Além do sábado, dia 26, e no dia 2, a gente vai ter uma aula à noite. Certo? Jorge, mas essa aula à noite já vai ser com o professor de português? Não, vai ter comigo, com o professor de português, vai ter aula à noite, na sexta-feira, dia 25, começa. Gente, ajuda a divulgar, trazer mais aluno, tá? Por favor, precisa de mais alunos aí, que o nosso professor de língua portuguesa tá careiro. Mas tá certo, que ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Então, vai ter à noite, sim. Português será toda sexta-feira, tá, gente? Eu vou fazer um cronograma e vou mandar lá no grupo. Ok? Letícia, quer falar alguma coisa? Oi. Não, tô aqui prestando atenção na aula e finalizando o diário. Ai, tem que finalizar já. Ah, não, esta semana que vem, né, do estado, né? Mas eu tô fechando nota também. Então, gente, façam os exercícios que a gente vai corrigir no dia 19. A gente inicia corrigindo e já vai para outro conteúdo. Como vai estar todo mundo de férias, dá para a gente estender um pouquinho mais com certeza. a aula nesses dias, né? O que vocês acham? A gente estende mais, porque vai estar todo mundo de férias. Concordo. Beleza? Então, a gente encerra por aqui. Né? Agradeço a vocês. Quem não respondeu, tenta responder. E para a gente estar corrigindo aí no próximo sábado. Eu vou mandar semana que... amanhã eu vou fazer o cronograma, eu mando para vocês na segunda. E como vai funcionar. Boa semana a todos. Para vocês também. Bom final de semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.